que lá vem spoiler. Olá, olá, meu povo! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e já vou adiantando que no nosso papo de hoje tem nostalgia, tem favela, tem fotografia, tem traições, tiro, porrada, bomba e tem sabe mais o quê? Tem JP Carvalho. E aí, JP? E aí, pessoal? Obrigado por mais um episódio. E eu queria levantar aqui uma pergunta. Será o Braddock o nosso Coringa brasileiro? Será? Ótimo que você trouxe esse ponto, porque hoje temos aqui também a presença sempre encantadora de Bruno Didário, justamente o nosso Braddock. Fala, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Não faço parte dos meninos do baixo, então acho que eu tô um pouquinho longe do Braddock. Mas vamos lá. E olha só, a gente fecha a mesa de hoje com uma estreia por aqui. Ela que mora em Porto Alegre, é completamente apaixonada por cinema e séries e vira e mexe, colabora com textos e resenhas para as páginas de cultura Mundo Bacana e também Café História. Seja bem-vinda, Thaís Zago. Olá, muito obrigada. Olá, JP, Bruno, Renato. Muito obrigada pelo convite. Thaís, o prazer é todo nosso. Muito bem, minha gente, estamos aqui juntos e misturados para falar sobre Cidade de Deus, A Luta Continua, série da Max em 6 episódios que vem dando o que falar. Mas antes, vale deixar aqui aquele recadinho especial para quem nos escuta há muito tempo e para você que está aqui pela primeira vez. Primeiro, apesar de termos esse nome, vocês podem ficar tranquilos que a gente emite um aviso piscante antes de começar com os spoilers por aqui, viu? E segundo, para você receber todas as semanas os nossos episódios diretamente no seu feed, custa um total de R$0. Basta seguir o SQLVS no seu tocador de podcast favorito e dar aquelas 5 estrelinhas mágicas para ajudar a levar a palavra para mais fãs de filmes e séries como você. E aproveite para trocar uma ideia com a gente no Spotify ou lá no Instagram, @sqlvs.podcast. Nós adoramos receber críticas, elogios, desabafos sinceros e cartinhas de amor. Sem mais delongas, partiu o CDD? Nos últimos 20 e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Calma, gente, calma. Não pressa. Avisa pra geral que o grande Buscapé tá de volta, hein? Pô, já te falei mó tempo que na Buscapé, o Wilson. Ah, não mete essa, Buscapé. Aí, Cíntia. Vem de Buscapé. E de lá pra cá, o bicho pegou no Rio de Janeiro. Como é que você me solta aí e não me fala nada? Eu só quero a minha boca de volta. Que papo torto é esse? A boca é minha. É guerra que o Curió quer? É guerra que ele vai ter. É agora. Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte. Exatos 22 anos atrás, onde você estava 22 anos atrás, hein? Quando boa parte dos nossos ouvintes aqui estava tirando meleca do nariz e correndo atrás de galinha, o mundo conhecia Cidade de Deus, filme dos cineastas Fernando Meirelles e Katia Land, baseado no livro de Paulo Lins e que concorreu a impressionantes 4 Oscars, além de figurar em inúmeras listas dos 25, 50 ou 100 melhores filmes de todos os tempos. Foi lá, minha gente, que conhecemos nomes como Alice Braga, os irmãos Hagensen, Leandro Firmino, Douglas Silva, Thiago Martins e, para muita gente, até mesmo Seu Jorge e o próprio Fernando Meirelles. E eu quero saber aqui, queridos, qual é a relação de cada um de vocês com Cidade de Deus? Vocês viram no cinema? Como é que foi, Thaís? Bom, no meu caso foi estranho, porque em 2002 eu já estava na Alemanha. Eu fui no final de 99 e quando o filme foi lançado no Brasil, eu não estava no Brasil. E nós estávamos num tempo pré-plataformas de streaming. O que a gente tinha na época? Torrents. Então, até eu conseguir, na Alemanha, um torrent por Cidade de Deus, com legenda, porque obviamente eu tinha amigos alemães, eles tinham que entender também, demorou 2 anos. Eu fui conseguir isso lá por 2004. Mas a partir de 2006, eu passei a morar em Berlim, e lá eu conheci o pessoal relacionado à Berlinale, ao Festival de Cinema de Berlim, e Cidade de Deus foi o primeiro filme que eu mostrei para eles, brasileiro, com legenda em inglês. E foi uma coisa assim, que para mim foi um momento muito especial, eu me senti honrada de mostrar uma obra tão bonita. Porque para mim Cidade de Deus foi o filme que me abriu de novo os olhos para o cinema brasileiro. E depois dessa sessão vieram muitas outras, onde foi de Tropa de Elite
a saneamento básico, a qualquer coisa que eu conseguia botar a mão em torrent de filme brasileiro, eu mostrava para meus amigos alemães para eles terem esse pedacinho. Tanto que eu me lembro que na época eles ficaram muito interessados por funk também, e eu mostrava o rap das armas para os meus amigos. Então, tipo, era mais ou menos isso. E também o Cidinho e Doca com Eu Quero Ser Feliz. Então, tipo, eu fiz tocar isso na rádio alemã. Ô, JP, eu tava ouvindo a Thaís aqui, ela falando de torrent, funk, rap das armas. Eu não conheço nada disso, você conhece? Assim, pior que eu conheço, porque, querendo ou não, Cidade de Deus, ela se tornou uma entidade, né? Quando você fala de cinema brasileiro, você escuta muito falar sobre, né? Embora, veja que você não tenha assistido. Coisa que eu corrigi justamente por conta desse episódio. Eu nunca tinha assistido Cidade de Deus. Não é possível que tu meteu essa, mano. Eu já tinha visto pedaços. Eu lembro de ter visto umas cenas pequenas, mas era uma coisa de... é muito violento, não vai deixar ver. Passou batido. Acabou que eu tava sempre na minha watchlist, mas eu nunca assistia. E eu consertei esse erro agora. Eu engoli o filme, engoli a série. Eu quero agora assistir a série Cidade dos Homens, né? E o filme também, porque eu vou ficar devendo. Mas, nossa, eu achei maravilhoso, cara. Eu achei muito bom. Eu gostei de como a série consegue resgatar a mesma essência em muitos momentos do filme, que é maravilhoso, cara. Alice Braga novinha ali. É uma coisa, assim, que te hipnotiza. São 2 horas que passam voando, assim, rapidamente. Na época, eu tava numa onda... Eu sou muito ruim de data, assim, né? Então, eu realmente não lembro muito bem, assim, algumas coisas. Mas eu lembro que teve uma época que eu tava muito em filmes brasileiros mesmo, curtindo muito e buscando vários, assim. E aí eu lembro quando o Cidade de Deus lançou, e o meu pai, ao contrário, ele sempre vinha numa leva, né, e naquele momento, né, que aí ele virou e falou, né, pra mim, ele falou, pô, mais um filme falando da desgraça do Brasil que vai pro mundo. Porque era Cidade de Deus, teve Carandiru, não sei se foi tudo na mesma época, mas ali Carandiru, depois Central do Brasil, enfim. E aí ele vinha nessa, né, de porra, mais um filme falando de merda do Brasil, e aí indo pro mundo, tal, vai retratar o Brasil dessa forma. E eu até fiquei com aquilo na cabeça, mas eu falei, cara, mas aí quando eu vi o trailer do filme, eu falei, porra, mas não é possível, cara, esse filme parece ser muito foda. Eu preciso ver esse filme, né? E quando eu vi o filme, eu falei, cara, não importa se retrata, o que retrata, se é desgraça, se é alegria, o que for, se o filme é bom, cara, tem que ser passado e tem que ser exaltado, porque o filme é maravilhoso. Cidade de Deus, cara, eu lembro que quando eu vi, pra mim, realmente, é o que a Thaís falou, assim, foi um negócio que eu vi, eu falei, cacete, esse negócio é diferente. Gente, eu não sou tão jovem assim, e eu lembro que eu fui no cinema, cara, ver Cidade de Deus, fui sozinho no cinema assistir, eu lembro que eu fiquei alucinado, cara, eu saí evangelizando, falando pra todo mundo, vocês precisam ver, que tem uma cena da galinha, que é a bandidagem, cara, o filme tem cheiro, o filme tem gosto, tem uma das melhores edições que eu já vi num filme na minha vida, a fotografia é maravilhosa, a reconstituição de época ali dos anos 80 é incrível, e você se sente dentro da favela, assim, cara, não parece um filme em nenhum momento, né, tirando umas brincadeirinhas de edição ali do Daniel Rezende, do próprio Fernando Meirelles, tudo é feito de uma forma tão incrível, e eu lembro, gente, de na época ter visto alguns bastidores, né, making of, essas coisas, da preparação do elenco desse filme pro filme. Então a grande maioria ali não era ator, não era atriz, né? Era gente da favela, de comunidade. Então tem tanta verdade ali nas ações, nas reações, nos olhares. A preparação de elenco é uma coisa absurda. E a gente não vê tanto isso, né, nos últimos tempos, né? A Thaís estava falando, né, dos streamings, da chegada, a gente tem essa imagem muito digitalizada, e no Cidade de Deus, lá de 2002, a gente tinha, né, cara, as camadas, né, o granuladinho, né, tudo tão bem feito, tão rico, a construção dos personagens. Quem não lembra, gente, até hoje, de Bené, de Zé Pequeno, de Mané Galinha, né, do Cenoura, vou tomar a boca do Cenoura, das falas do filme, né, entre outras coisas. Então eu acho que é um grande marco, e na minha opinião, gente, apesar da gente ter o cinema do Glauber Rocha, Central do Brasil, que o Brunão mencionou aí, e tantos outros, pra mim, Cidade de Deus é o maior expoente do cinema brasileiro de todos os tempos. Você falou 2 coisas que, né, que tem umas brincadeirinhas ali no filme. A direção faz isso, a edição faz isso, mas o filme em si, ele é engraçado, né? É um filme que fala sobre tópicos muito sérios, ele fala sobre coisas, sobre mazelas de verdade, mas ele é muito engraçado. Eu me peguei rindo em muitos momentos e rindo às vezes de uma coisa meio sombria, assim. E outra coisa que tu falou também é da atuação da galera, que muitas pessoas nem eram atores, né, nem atrizes. E um mérito da Fátima Toledo, né,
tem as suas questões, mas ela consegue arrancar uma coisa muito séria, ela consegue arrancar uma coisa muito visceral das pessoas com quem ela trabalha, né? Tanto a Muritiba quanto ela fizeram parte de Cangaço Novo, que é outra produção, assim, que é bem, bem crua também, ela é bem visceral em muitos aspectos, e ela veio na preparação de elenco e tornou aquilo muito maior do que já estava sendo, né? Porque o roteiro é muito bom, a direção é muito boa, mas se não tiver boas atuações, não vai pra frente. E até a pessoa que tá passando lá no background, lá atrás, ela tá atuando muito bem. Eu tenho certeza que é mão da Fátima Toledo ali. Muito bem, gente. Logo depois do filme, foi lançada uma série spin-off que o JP já trouxe aqui, chamada Cidade dos Homens, que trazia aí a relação do Laranjinha e do Acerola, e também, né, queridos, uma infinidade de outras séries e favela movies que tentaram emular um pouquinho da aura de Cidade de Deus. Até que nos últimos anos, amadureceu a ideia da produção de uma série continuação lá do filme de 2002, que traz inclusive uma parte do elenco original. Casos do Buscapé, do Alexandre Rodrigues, o Braddock, do Thiago Martins, o Barbantinho, do Edson Oliveira, a Berenice, da Roberta Rodrigues, entre outros. E temos ainda, gente, adições super interessantes, como Curió, do Marcos Palmeira, a Jerusa, da Andréa Horta, a Lígia, da Linda Eli Pereira, a Leca, da Luellen de Castro, entre muitos outros. O elenco é de peso, né, gente? Luellen de Castro, né, que faz MC, a Leca, puta, eu achei ela sensacional, parece que ela é perfeita pro papel. A forma como ela se põe, a autoridade que ela traz nas cenas, eu realmente fiquei abismado, assim, com a atuação dela. A Roberta Rodrigues já tem uma rodagem aí também, depois ela fez outras coisas, né, ela já é uma atriz que foi fazendo ao longo da carreira muitas coisas também. E fez a Berenice, mas ela também tá absurda e sensacional no papel. Então, pra mim, são duas, assim, que extrapolaram. Confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado, aí falando de um desapontamento com a Andréa Horta. Eu achei que, em alguns momentos, parecia que ela tava querendo forçar um pouquinho a barra ali, e aí eu realmente me deixou um pouco duvidoso, assim, sobre se ela tava conseguindo transparecer realmente aquilo. Foi a única que, em determinado momento, eu falei, não tá encaixando. Ô, Brunão, passando aqui pra Thaís, você sabe que quem me incomodou um pouquinho foi o próprio Buscapé, cara? Porque quando ele era novinho, aquela narração adolescente era gostosinha, era dinâmica, ele tava super entusiasmado. E aqui, cara, nitidamente ele tá lendo um texto meio cansadão, né, cara? O Buscapé faz 20 anos que ele tá tirando foto no meio da guerra da favela, então parece que ele tá ali há muito tempo contando aquela história, então pra mim não encaixou tanto. Eu acho que num filme, gente, de 2 horas, você ter essa narração em off cai super bem. Agora, numa série de 6 episódios, aí eu já não sei, né, Thaís? Eu concordo. Ele ficou muito engessado. Quando ele era adolescente fazendo esse papel, a adolescência é um período estranho, as pessoas são estranhas, elas reagem de formas estranhas, mas hoje ele é um homem de 40 e poucos anos, 41 anos, ele tem filha, e ele continua com aquela postura muito... Tudo bem, ele é um observador que não se mistura na história, basicamente, ele é um voice-over. Mas eu acho que no formato de série, ele teria que ser mais interessante, porque ele ficou muito secundário em toda a trama, eu achei. E como o Bruno falou, para mim, aqui as mulheres foram o espetáculo dessa série. A Roberta Rodrigues, apesar de ter feito tantas novelas, não, ela consegue, ela volta a ser Berenice, a gente volta a imaginar ela lá em 2002, é aquela Berenice, sabe? E ela, para mim, é o maior destaque dessa série. O Bruno falou da Luellen de Castro, eu queria só ressaltar que ela realmente é maravilhosa. Eu acho que a gente pode falar sobre isso depois. O núcleo dela é um que destoa meio assim da história principal, só que ela é muito boa e ela carrega aquilo com muita facilidade. E ela teve recentemente, né, ainda esse ano, ela teve em Grande Sertão, que foi dirigido pelo Guel Arraes, né, que é um filme que tem seus pontos positivos e negativos, e ela é um grande ponto positivo. Ela encanta muito e ela tá confirmada também em O Alto da Compadecida 2, que vem aí em dezembro. Ou seja, vamos aí, Luellen de Castro. E do que fala essa série, hein, gente? Bom, essa sequência se passa 20 anos depois dos acontecimentos do longa-metragem e está situada bem no comecinho dos anos 2000. A partir das memórias do Buscapé,
a gente vai reviver o impacto dos conflitos entre os policiais, os traficantes e milicianos na vida dos moradores da comunidade. O jovem traficante Braddock sai da prisão e decide tentar recuperar o controle do morro das mãos do chefe Curió, colocando os moradores da Cidade de Deus no meio do fogo cruzado entre milícia, tráfico e também autoridades do Rio de Janeiro. Turminha, é bacana destacar que essa série é uma produção O2 Filmes em parceria com a HBO e também a Miramax e tem direção de Ali Muritiba, cineasta baiano de 45 anos e que vem se consolidando como um dos grandes realizadores do audiovisual do país. Alguma das coisinhas que o Ali fez recentemente, espia só, o filme Deserto Particular e as séries Carcereiros, Irmandade, O Caso Evandro e Cangaço Novo. Tá bom pra vocês? O2 Filmes e Ali Muritiba salvando aí o audiovisual do Brasil. Claro, com muito exagero, tá? Mas eu tô muito triste, inclusive, só queria deixar aqui minha nota de repúdio, que o Ali Muritiba não vai voltar pra segunda temporada de Cangaço Novo. E eu tô muito triste com isso, porque a direção dele é uma marca muito forte na série. Mas vem aí pra frente, né? E a O2 Filmes aí tem trazido cada vez mais obras maravilhosas, como, por exemplo, a série Manhãs de Setembro, com a Lineker lá do Prime Video, e também Marighella, né, a minissérie. Eu só queria fazer outra observação que eu tinha esquecido, que o Ali Muritiba, ele dirigiu Barba Ensopada de Sangue, a adaptação do livro, que é um dos meus favoritos e vai lançar, eu acho que esse ano ainda. Então vão ler o livro pra se preparar pro filme. Muito bem, Pimpolhado, ó, a gente já vai entrar de cabeça na resenha sobre Cidade de Deus, a luta não para, mas antes eu vou pedir pro JP trazer pra gente o que Público e Crítica tem achado dessa série. Diga lá, meu caro. Ao longo das 6 semanas que a série foi exibida lá no Max, os episódios foram lançados todos os domingos e ela se manteve entre as mais assistidas do streaming, chegando inclusive a ficar na frente de Pinguim. Agora, passando pelos agregadores de notas, a recepção tá assim. A nova série de Cidade de Deus conta com 7.6 de 10 lá no IMDb, com amargos 53 de 100 lá no Metascore, e no Rotten Tomatoes tem a aprovação de 83% da crítica e de apenas 68% do público. Meu Deus do céu. Mas enfim, chegou a hora da gente falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, é a opinião daqui, da gente, do Senta Que Lá Vem Spoiler. Então, começando com a Thaís, pedindo pra fazer as honras da casa sobre a série de Cidade de Deus. Você gostou? Amou? Ou dá pro gasto? Tem aquele problema que tem a nostalgia, de quem viu o Cidade de Deus na época. Então tu já entra contaminado com essa nostalgia, e quando tu começa a ver uma linguagem que é trazida daquele filme, como eu falei, do split screen, da narração do Buscapé, da voz dele de fundo, aquela voz dele que chega a ser quase monótona, num ambiente que é absurdamente violento, onde ele tá ali no fogo cruzado entre as facções e o BOPE. Então, eu me empolguei. Muito da minha empolgação pode ser pela minha paixão que eu tenho pelo tema, pelo filme original do Meirelles. Então, isso pode ter embaçado um pouco o meu julgamento. Posso ter colocado uns óculos cor-de-rosa. Mas eu gostei quando eu comparo as produções nacionais. Tirando Cangaço Novo, foi a série brasileira que eu olhei que eu mais pensei, ok, daqui sai alguma coisa. É uma primeira temporada, foram só 6 episódios, então é uma temporada curta, até para HBO, é quase o tamanho de uma minissérie, mas abriu várias portas para várias narrativas, para várias histórias que podem partir dali. Eu só achei uma coisa bem ruim, o excesso de flashbacks. Porque ficou uma coisa assim, quem já assistiu o filme achou aquilo over, quem não assistiu o filme não entendeu pelos flashbacks. Então não serviu para nada, serviu para encher linguiça. Porque um flashback ele ocupa espaço que deveria ser de texto, que deveria ser de roteiro, que deveria ser de ação. Então essa parte eu me incomodei. Assim como a falta da música brasileira em tudo. A gente não precisa do The Commodores com Easy. A gente tem o Tim Maia Racional. A gente não precisa, sabe? Nós temos tantos MCs legais, a gente tem tantos ritmos legais no Brasil, cariocas. Não teria por que pagar um royalty para uma música e ainda repeti-la, porque o problema é esse, se você vai lá e pega várias bandas pequenas,
você vai pagar menos e vai ter uma coisa muito mais inusitada do que tu pagar uma bolada para ter easy, e aí tu tem que repetir em várias cenas. Por exemplo, toda vez que aparecia o Marcos Palmeira, era easy. Então ficava aquela linguagem muito novelesca, que sempre aparece aquele personagem, dá aquele áudio no fundo, se não é uma música, é uma sonoplastia, que deixa a coisa muito caricata e muito novelesca. Isso foi o que mais me incomodou, mais do que as atuações. No geral, eu gostei muito pelo que a série se propôs, para abrir uma porta para uma ideia maior. Eu acho legal essa questão da nostalgia, né? Como às vezes bate diferente, porque pra mim, a série, ela trouxe essa nostalgia e eu gostei dos flashbacks que ela trouxe. Toda vez que aparecia ali um negocinho, que aparecia um negócio do filme, eu falava, puta, olha que legal, meu, puta, olha como remete a tal coisa. Então essa nostalgia, pra mim, foi muito gostosa, eu gostei muito. Já no começo, que começa a aparecer aquela faca afiando, que nem no começo do filme eu já falei, cacete, que maravilhoso isso. Os caras fazendo o mesmo comecinho ali, aquela faca afiando, então, pra mim, eu já dei um spoiler, mas é do começo da série, tá tudo certo ainda. Então, eu gostei muito dessa questão, dessa nostalgia. Eu acho que ele trouxe bem pra mim esse ponto. Então, eu gostei muito da série, tá? Não amei, não cheguei a amar, mas gostei muito. Eu acho que ela soube aprofundar em alguns momentos em temas interessantes, apesar de no momento no meio ela dá uma perdida sobre o que ela queria falar, realmente. Mas acho que depois ela retoma um rumo e consegue tratar sobre temas interessantes, mesmo se passando no passado, a série, né? Então é uma continuação que pra gente ainda tá no passado, são temas que são muito atuais, né? Então eu acho que isso que é muito interessante. As cenas de ação, acho que são sensacionais, são muito bem feitas mesmo. Eu acho que você consegue se colocar no meio ali das pessoas quando as cenas de ação ocorrem. E os atores, como a gente já falou também, acho que são muito bons. Eles continuam trazendo um papel legal, com algumas ressalvas que a gente já citou. Mas eu acho que principalmente a série ela consegue trazer a leveza e a agonia das pessoas que estão ali, vivendo naquela situação, naquele ambiente, e que, por exemplo, pra mim é fora, né, totalmente. Eu não vivi, nunca estive nessa situação. Então, quando você vê a série, você consegue entender um pouquinho das agonias e desesperos ali, e felicidade do ambiente de estar naquele meio. Então, acho que a série consegue trazer esses dois lados. Então, eu realmente gostei demais da série. Gente, eu tava escutando aqui vocês e fiquei pensando, qual é a régua de corte, né, quando a gente assiste uma produção? Porque se a gente for pensar em Cidade de Deus, o filme, ou até mesmo em Cangaço Novo, fica muito difícil para quem tá chegando fazer um bom papel. Mas se a gente analisar, vou dar um exemplo recente de série nacional, Bom Dia Verônica, e comparar com essa série aqui, cara, quem é Bom Dia Verônica? Eu preciso começar dizendo aqui que a produção e a direção da série de Cidade de Deus são espetaculares, né? O JP falou super bem o que o Ali Muritiba faz, o que a O2 traz nessa parceria com a própria HBO, com a Miramax, é um negócio absurdo, sabe? É coisa que poucas vezes a gente vê na TV e até mesmo no cinema. Mas, gente, com isso posto, eu acho que de nós quatro eu sou o que menos gostou, né? Porque, primeiro, eu lembro que o filme, além de ser super tenso, como vocês mencionaram, me fez rir muito, cara. Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Cara, o Zé Pequeno, além do assassino, era um puta comediante, né? E tinha ali junto o Bené, e tinha junto o Cenoura, e tinha a molecada, e tinha os próprios cocotas, o jeito de se vestir, o jeito de falar. A gente sente o rap, a gente sente aquele, né, funk, o charme. Então, assim, é um filme que, como o JP falou, traz várias emoções, todos os divertidamente estão ali. E aqui nessa série, eu fiquei sisudo do começo ao fim, né? Você não tem quase um alívio cômico, você não respira. Sim, a personagem da Llewellyn faz um bom papel, tem um momento ali dela maravilhoso que ela vai revidar. Então, aquele triozinho, né, musical, ele dá um certo alívio cômico pra série, mas eu achei que faltou mais, principalmente dos personagens masculinos. Eu tô muito com a Thaís nesse sentido. E eu acho também, gente, que a série tem uma necessidade muito grande de falar assim, ó, eu sou desse universo. Eu dou a mãozinha pro filme de 2002. Eu vou dar uns exemplos rápidos aqui, sem spoilers. O personagem PQD, que é paraquedista, né? Ele tem um misto ali de cabeleira com Mané Galinha,
né? Se a gente pensar um pouquinho. O Barbantinho, a série faz um puta esforço pra ele ser o Bené do rolê, né? O próprio Braddock vai ocupar o lugar do Zé Pequeno com vários exageros e por aí vai. Então eu não sei se tinha necessidade de remeter tanto ao filme, né? De voltar tanto assim com os próprios flashbacks. Pra mim, a série tinha potencial, né? Em elenco, em direção, em produção, de fazer mais do que ela fez. Começando, eu gostei da série, eu gostei pra amar. Eu gostei indo pro amei, assim. Tem alguns pontos que me incomodaram de fato, como, por exemplo, o que a Thaís falou da trilha sonora. Cara, é uma série que a gente sente que, até certo ponto, ela foi feita pra ser uma série brasileira, mas que mira muito a exportação. Não tem necessidade de tanta música em inglês. Não tem tanta necessidade de tanto apelido em inglês, sabe? Eu acho que é uma coisa que, sim, acontece, mas que podia ser um pouco mais abrasileirado, sabe? Podia ser, não abrasileirado, podia ser uma coisa mais brasileira mesmo. Essa coisa que o Sansa falou dos personagens remetendo, eu acho que, apesar do filme de 2002 ele se basear em um livro que conta fatos, eles romantizaram, obviamente, muita coisa, eles mudaram muita coisa, e esses personagens acabam entrando muito em arquétipo, né? O herói, o vilão, o anti-herói, e tudo isso acaba se repetindo muito aqui. O que não me incomoda, porque eu acho que os personagens aqui, apesar de não serem tão marcantes, nem um terço do quantos do filme são marcantes, eu acho que eles têm uma certa profundidade. Eu gosto muito do Braddock. Ele é um personagem que eu gostei muito. Eu tive muita raiva, mas eu gostei muito. Eu gosto muito do Thiago Martins atuando. A Thaís falou até que parecia a novela das 7. Inclusive, ele estava na novela das 7 durante essa época, né? Acabou agora, semana passada. É um personagem muito oposto, assim, sabe? Inclusive, falando sobre essa novela, ele carrega nas costas um personagem que é extremamente difícil. Se ele não fosse tão carismático, ia ser um desastre. E aqui ele tem esse mesmo papel, assim, sabe? Ele carrega mais no carisma do que no fato de você gostar dele. Mas eu acho que o que mais me incomoda na série são os roteiros e alguns pontos de virada. Tipo, eu gosto do que acontece, aí acontece uma coisa do ponto A pro ponto B que não faz muito sentido, mas quando chega no ponto B tem um desenvolvimento muito bom, né? E eu acho que talvez precisasse um pouco mais de refinamento, e eu falo isso aqui, nossa, por favor, gente, eu não tenho um terço da bagagem que essa galera tem. Eu estou falando aqui, enfim, mas não me julguem. Eu acho que precisava um pouco, sim, de refinamento, porque eu acho que tem alguns acontecimentos da série que são muito jogados. Ou que são mal feitos mesmo, são mal construídos. Tem um ponto que eu vou falar com spoiler depois que me irritou muito, e foi o que eu mais desgostei da série de fato. São esses pontos de virada do roteiro que eles não são tão bem construídos quanto poderiam ser. O que o Sansa falou de não ter muito alívio cômico, isso não me incomoda, realmente. Eu acho que até prefiro do que se tentar fazer um copia e cola da mesma aura do filme, né? Porque se você tiver uma coisa que é muito parecida, já basta os personagens que são arquétipos muito similares, já basta se passar no mesmo lugar, já basta terem personagens que voltam. E eu achei os flashbacks bons, acho que às vezes exagera, mas toda vez que aparecia o flashback que mostrava quem era quem naquele filme de 2002, eu ficava, meu Deus do céu. E atenção pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers da série, então o recado tá dado. Muito bem, queridos, agora, com os spoilers liberados, a gente pode falar com mais detalhes aqui de roteiro, direção, atuações, trilha sonora e, claro, a inevitável comparação entre a série e o filme original, o clássico lá de 2002. Eu quero saber quem começa. Isso que o JP falou são pontos fracos do roteiro. Apesar de terem muitos roteiristas envolvidos, tem coisas que ficam muito explicadas. Por exemplo, aquela coisa, eu estou pegando isso aqui. Se tu está pegando algo, é ação que tu não fala no roteiro. E é uma coisa que eu percebo muito nas produções nacionais. Se tu tá pegando a maçaneta da porta, tu não pode dizer, não precisa dizer. Se tu vai indo embora, tu vai embora. Tu não precisa dizer que tu tá indo embora. E isso é um excesso que eu percebo muito nos roteiros brasileiros. E me incomoda, sempre me incomodou. Mas eu consegui entender isso como uma característica. Ok. Mas, para conseguir chegar nessa densidade que o JP fala, tu precisa ter menos explicação. Porque quando tudo é explicadinho demais, tu acaba com toda a tensão e todo o suspense. Então tem cenas, assim, que elas ocorrem... agora não me vem nenhuma em específico, mas várias situações parecem assim, tu partiu do nada para lugar nenhum. E apesar de eu ter gostado, sim, pode parecer que não, mas eu estou gostando muito. A cena do enterro do Barbantinho,
Eu gostei do que a Llewellyn fez, mas eu não gostei da entrada do que ela fez. Eu achei que tinha que ter sido de outra forma, mais direta, mais breve. Aquela cena foi muito espichada, ela foi muito longa. O tempo que ficaram em cima da Roberta depois do fim do policial ficou aquela coisa assim, ó, vamos fazer 500 mil fotos desse momento. Não, basta um segundo, um momento, todo mundo já viu, todo mundo já entendeu. Então as coisas não precisam, algumas coisas que precisariam ser explicadas não foram, e outras que não precisariam de explicação, que a imagem fala, foram exageradas. A gente teve praticamente um arquivo confidencial do Barbantinho, né? Todo mundo homenageou, entra música, abraço, choro, passeata, né? Começa a cantar, eu só quero ser feliz. Aí a galera faz o símbolo do Wakanda Forever no meio do rolê. Eu falei, gente, a gente vai ter um episódio inteiro de arquivo confidencial do Barbante. Ele nem é tão importante assim, porque a série começa a atribuir um peso a certos personagens que pra mim eles não têm. Tipo, cara, isso não foi construído. Eu comecei me envolvendo muito. O começo, o primeiro episódio, eu me envolvi demais. Achei que a série tava boa e tava tomando um caminho muito foda. Quando foi pro segundo, terceiro, até o segundo um pouquinho mais, terceiro e quarto, pra mim ela deu uma desandada, pra mim ela começou a desviar muito em vários assuntos e é o que eu falei, assim, pra mim ela não sabia pra onde queria ir naquele momento, ela deu uma perdida. Teve as cenas completamente aleatórias, tem um monte de coisa que aconteceu que você fala que é realmente aquilo. Pra que tá rolando isso? Pra que estão mostrando isso? Ou pra que tá indo pra esse lado? Não tem necessidade. E realmente pra mim se perdeu. O próprio Buscapé, em alguns momentos, ele parece que ele nem aparecia mais. Ele sumiu. A Thaís acho que falou isso no começo. Então ele desapareceu. E aí você não... Você fala, cara, pô, se o cara está sumindo, o principal, o cara que tá contando a história, então eles realmente não sabem pra onde estão indo, né? Só que, mesmo assim, pra mim, quando chega num quinto episódio ali, e eu acho aquele quinto episódio muito lindo, eu acho realmente muito bonito. Pra mim, eu concordo que tem umas cenas que foram exageradas, acho que deram um pouquinho a mais, mas pra mim, quando chega naquele quinto episódio, ela entende pra onde ela quer ir, o que ela quer falar. Fala da favela, fala das pessoas que sofrem ali, de todos os lados, basicamente, e que querem simplesmente, poder gritar, expressar e mandar todo mundo ir tomar no cu, praticamente, assim, e ser quem são e que se dane tudo. Então, pra mim, na hora que eles conseguem fazer isso, trazer isso naquele quinto episódio, eu falei, puta, agora sim. Agora a série foi pro caminho certo, agora ela entendeu o que ela quer fazer, e aí eu acho que ela segue esse caminho muito bem até o final. Óbvio que o final tem uma coisinha ou outra ali também, de novo, uma atrapalhadinha, mas ela segue esse caminho, ela consegue entender o motivo que ela estava ali e, principalmente, eu acho que é uma importância que ela tá trazendo, né? É polêmico até, se você parar pra pensar assim, o que ela traz. É um assunto que ela tá, se colocando no meio, basicamente, de todos os lados, basicamente, de corrupção, polícia, política, traficante, e basicamente mandando todo mundo se explodir porque tá tudo errado. Enquanto a pessoa que tá sofrendo, o povo que tá sofrendo ali, basicamente não tá sendo olhado. Eu trocaria metade do episódio do Barbantinho por mais sobre Roberta, mais sobre Berenice na trama, né? Porque eu acho que ficou aquilo muito apressado no final. Ficou muita coisa no último episódio, no sexto episódio englobou muita informação, sabe? Já era uma jornada do herói completa, o último episódio. Eu acho que isso não estava legal, podiam ter diminuído um pouco aquele miolo que ficou já meio maçante e ter aumentado um pouco o arco da Berenice. Pelo menos, ela pensa nisso, a Berenice tem um passado onde ela sempre se envolve com, sabe? Faltou a gente conhecer melhor a Berenice antes da gente ficar vibrando por ela. Mas eu acho que é exatamente esse o caminho que a série vai seguir. E poderia ter terminado num cliffhanger. Podia ter parado no momento onde ela decide se candidatar. E aí, a segunda temporada vem. Eu meio que defendo o episódio da morte do Barbantinho, porque eu realmente achei muito bonito. Todos os momentos, assim, sabe? Eu acho que talvez ele se estenda mais do que o necessário, de fato. É uma coisa que é muito longa. Só que, ao mesmo tempo, eu estava muito triste. Então, eu estaria ali, com certeza, cantando junto. Mas, assim, o ponto que eu mais odeio da série, e eu realmente odeio, é só isso. Mas é a morte do Barbantinho, que é muito mal feita.
É muito mal. Minha gente. Tudo bem, precisava ele morrer pra ser esse ponto de virada pra personagem, pra Berenice se candidatar e a gente vai entrar pra uma trama mais política, né? Que já é política, mas se tornar ainda mais na segunda temporada. Tá, mas faça isso bem feito, meu amigo. Como é que eu vou ficar triste pela morte de um cara que é burro? Porra, se você tá no meio do fogo cruzado e tem uma porra de uma rua na sua frente, com gente atirando de um lado e do outro, você não vai passar no meio. Você não vai. Tudo bem o busca-pé, porque a gente já vê isso desde o primeiro filme. Ele consegue se camuflar. Ele é um repórter muito bom, ele é um jornalista muito bom, né? Então ele consegue estar ali no meio do tiro do fogo cruzado sem problema nenhum. Mas as outras pessoas normais, que não são protagonistas, não têm esse poder. Primeiro, eu já achei a cena meio mal dirigida. Eu achei um pouco de mal dirigida, muito picotada. Você não vê nada, você não entende nada, de repente ele morreu. E simplesmente depois que atiram nele, todo mundo decide parar de atirar. Todo mundo para, pra respeitar o momento de luto da série. E, nossa, eu achei muito ruim. Foi o que mais me decepcionou. Tem alguns pontos de virada da série que realmente me incomodaram durante eu tava assistindo. Eu acho que talvez a série podia ter ser um pouco mais política antes. Podia ter mostrado um pouco mais da atuação dele lá, sabe? Ali falando e lutando e brigando, pra fazer com que essa morte seja mais sentida em vias públicas. Porque a galera da comunidade sentiu. E a Berenice se candidatou num lugar e tomou esse partido e pegou essa luta pra ela, beleza. Só que o resto do Rio de Janeiro não conhecia o Barbandinho, né? Se ele fosse alguém que já tivesse engajado e tivesse uma voz muito mais ativa fora da Cidade de Deus, se tivessem mais cenas dele lá no parlamento, sei lá, enfim, no Congresso, brigando e gritando, que também eu acho as cenas de lá muito repetitivas. É só o menino lá que parece um dos irmãos Menendez gritando e a galera balançando a cabeça e é só isso. Todas as cenas. Uma das protagonistas, que é a jornalista, a Lígia, ela acaba morrendo no final de uma emboscada claramente anunciada. Eu não sei porque ela não fugiu antes, porque eles sabiam que estavam sendo visados, mas enfim. E eu acho que isso vai ser um pontapé, vai ser um sacode para o próprio Busca-Pé, sabe? Tirando esses pontos e algumas viradas ruins da série, eu amei, achei muito importante, mas eu espero que ela seja mais corajosa na segunda temporada, tal qual o filme foi. Cara, eu acho que o Busca-Pé, se ele acordar muito rápido, se tiver uma virada muito rápida, vai ser estranho. Porque o Busca-Pé, ele é devagar, ele é um cara lento, ele é um cara que no Cidade de Deus não pegava ninguém, não sabia chegar na menina. A única coisa que ele sabia era bolar um baseado bem, que ele falava. Então, é isso, assim, o Busca-Pé, ele é esse cara. Então, eu acho que eu gostei, assim, porque a filha dele dá umas porradas nele, e ainda assim, ele puta, nossa, a sua foto foi lá no prêmio de Veneza, não sei do que. Puta... Sabe, é aquela cara sempre do tipo, é mesmo, não tô gostando, mas ok, vai. Então, ele é esse cara. Eu não sei, assim, sendo bem sério, eu acho que, mesmo vindo a segunda temporada, ele vai continuar com isso. Ele continua sendo esse cara monótono, né, que ele mas concordo aí com vários pontos, principalmente no desenvolvimento aí, que alguns personagens podiam ter se desenvolvido muito mais, em detrimento de outras situações, e algumas também foram bem forçadas, mas aí eu acho que é muita questão da trama que quer dar essas reviravoltas, assim, do nada. Então acho que isso daí realmente é um mal, assim, de roteiros, assim, que querem encurtar o tempo, ou que talvez não tenham acreditado tanto, assim, na produção que estavam fazendo. E nesse sentido, gente, eu acho que poucos editores brasileiros são tão bons quanto o Daniel Rezende, né, que edita lá o filme do Cidade de Deus, e ele é o diretor do Bingo, né, que é um dos meus filmes brasileiros favoritos também, e eu acho que ele faz falta aqui, né, porque você saber cortar, escolher qual núcleo eu vou focar, pra quem eu vou dar atenção agora, é super importante, né, e a Thaís estava falando das personagens femininas, e cara, várias delas são esquecidas no churrasco, simplesmente, né, a Jerusa, ela praticamente protagoniza o primeiro episódio, e depois a gente vai ficar uns 2 episódios praticamente sem vê-la, né? E a gente tem um arco dela muito pouco crível, gente. Desculpa, eu tive muita dificuldade de comprar a Jerusa. A mesma coisa com a Lígia, né? Uma repórter que vem do nada, com uma matéria que vem, cara, de lugar nenhum, demandada lá da Espanha, e ela vai se infiltrando com uma ideia de ONG, e ela aparece, sim, a atriz é maravilhosa, a Eli é lindíssima,
ela tá bem no papel, mas o encaixe dela ali pra mim é uma forçação de barra. E a Leca, né? A gente super elogiou aqui a Llewellyn, e ela é boa mesmo em tudo que ela faz. Só que, cara, a gente vê quando que interessa vê-la, né? E eu não sei quanto vocês compraram que ela é filha do Buscapé. Eu não comprei. Aquela relação pai e filha, pra mim, é quase constrangedora. Ela vai bem cantando, ela vai bem colocando o funk dela, ela tem muita personalidade e ela agrega muito à série. Mas quando utilizá-la, sabe? Então acho que toda a questão da montagem, da edição, eu não sei se foi uma série, gente, projetada para na primeira temporada ter 8 episódios e depois mudou para 6, causou uma certa confusão nesse sentido. Pode ser que tenha acontecido, ou se tinha outros assuntos que eles iam tratar aqui, e aí ao fechar uma segunda temporada, olhando já até para uma terceira, falaram, peraí, deixa eu segurar esse plot, né, deixa eu segurar esse ponto, mais pra frente a gente volta nisso, e eu volto a citar o PQD, né, o nosso paraquedista Mané Galinha, né, que tem uma super jornada do herói, que chega um momento que ele toma conta da série pra por 2 ou 3 episódios desaparecer. Né, ter uma única cena no hospital, depois um flashzinho na cadeia, e a gente fala, e o PQD? Porque em determinado momento eu achei que era ele que ia resolver tudo, e não, ele fica ali de stand-by provavelmente para voltar numa segunda temporada. Então eu acho que essa coisa do entrar e sair de cena não tá tão bem feito quanto eu achei que poderia estar, levando em conta todos os nomes que a gente tem na produção, né? Muito bem, minha gente, antes da gente ir para as nossas notinhas por aqui, vamos falar um pouquinho de bastidores e também de futuro? Bom, primeiro que, como parte da chamada Hora Max, parceria entre a Band e a Warner Bros. Discovery, a série será exibida nas noites de sexta-feira na TV aberta já nessa semana, com o primeiro episódio indo ao ar em 4 de outubro, a partir das 10h30. Eu quero saber se teremos cortes, hein? E tem mais, gente, a segunda temporada já foi confirmada e tem conversas para uma terceira que já foram abertas, viu? Inclusive o diretor Ali Muritiba revelou em entrevistas que o livro Cidade de Deus traz várias crônicas que ainda podem ser adaptadas no futuro, e revelou também que Alice Braga estava super interessada em reviver aí o seu papel de Angélica, mas acabou não rolando por conflitos de agenda. E aí, meu povo, eu trago para nossa mesa e para você que está escutando aí do outro lado, o debate que a gente sempre joga nas nossas conversas que envolvem remakes, sequências e afins. Gente, ainda tem espaço para mais coisas de Cidade de Deus? Ou vocês acham que deixa como tá bom assim, e bora atrás de mais histórias inéditas e originais? Eu acho que os 2 últimos episódios abriram essa porta, essa possibilidade. Eles trocaram o foco. Ok, talvez não é para ser por muito tempo Buscapé, nem o pessoal da velha guarda. Pra gente se concentrar na Leca, de repente a relação com o pai, descobrir quem é a mãe, vai vir todo esse desenrolar. Então a gente percebe que isso está sendo guardado para uma outra temporada. E a mesma coisa a história da Berenice, da Cíntia também, que é a que cuida ali do centro comunitário. Então tem vários arcos que podem ser desenvolvidos. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Veremos quando chegar, né? Concordo com a Thaís. Eu acho que tem bastante coisa pra ser desenvolvida, né? Tem um personagem ali também, é o Galeno, se eu não me engano o nome dele, que é o cara começa como policial, mas ele entende ali também a questão da corporação, como que é e da onde ele vive, e ele começa a viver essa questão do que é feito com o que ele acredita que não condiz exatamente. Em determinado momento até ali, né, ele acaba rolando enfrentamento ali com a polícia, ele tá no meio. Então acho que tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. E para mim, principalmente a Berenice também trazendo esse lado político, né? Se tiver uma reviravolta do tipo quem matou Marielle e assim por diante, traz um negócio que realmente aí vai para um lado que é muito forte, muito poderoso mesmo. Ô, Brunão, você trouxe o Delano, que parece Galeno mesmo, e em determinado momento da série eu achei que ele ia fazer a jornada do herói e pegar o lugar do Curió, do PQD, já que ele tá virando de lado, e assumir ali, mas eu achei muito interessante isso não acontecer, porque tava meio tão óbvio, né, e eles foram por outro caminho, pelo menos disso. Inclusive, ele é um personagem que eu queria que se aprofundassem mais, porque ele é um personagem muito legado do filme, né? Ele tá ali, ele é filho da Cíntia, mas fica a dúvida, ele é filho do Zé Pequeno ou ele é filho do Galinha, sabe? E eu acho isso é uma coisa tão importante que a galera quase não fala na série, sabe? Ele é um personagem legado muito foda e eu espero que ele tenha um desenvolvimento maior aí.
E sobre desenvolvimentos, né, e sobre o futuro, eu acho que, como é uma série que fala muito sobre realidade, uma série que fala muito sobre política, eu acho que ela sempre tem espaço para mais, né, sendo bem escrita, sendo bem feita, embora eu ache que se a gente sempre focar em guerra de facção, em guerra de liderança de boca, vai ficar um pouco cansativo. Mas, realmente, esses desdobramentos para a área política, para a área de milícia, eu acho muito interessante e abre espaço para muita coisa aí. O encontro de Cidade de Deus com Tropa de Elite, né? E eu achei interessante o Muritiba mencionar Alice Braga, e eu fiquei pensando, caramba, quanto personagem legal que pode voltar o Zé Pequeno, pode voltar o Bené, e aí eu fui lembrando que todo mundo morreu. Cara, não tem ninguém pra voltar além da própria Alice Braga, que foi fazer o intercâmbio, tá ligado? Ninguém mais pode voltar, porque quem podia voltar já voltou, né? Já tá aí, já faz parte da série, né? Então, nesse sentido, não tem muito o que fazer mesmo. Inclusive, eu não lembro o nome do ator, perdão aqui, mas um dos flashbacks que eu gritei foi quando apareceu o cara que era o Pezinho, o menino que levou um tiro no pé no primeiro filme. Cara, nossa, eu dei uma risada tão grande, eu vi, meu Deus do céu, cara. Eu fiquei muito feliz. Parecia que eu tava reencontrando um amigo, considerando que eu tinha visto o filme poucas horas antes de assistir esse episódio, mas tudo bem. Tudo muito bem, mas olha só, hein? Chegou a hora, tá verdade, a hora da gente dar nossas notinhas por aqui. De 0 a 100, eu quero saber quantas poltronas amarelas vocês dão para a Cidade de Deus, a luta não para, que tá esperando todo mundo lá na Max. Conta pra gente, seu JP. Eu gostei muito da série, como já deu pra notar, mas aqui durante o episódio eu reconsiderei uns pontos, abri umas exceções, botei outras coisas no lugar de outras, e acabou que eu vou dar 76 poltronas amarelas para a Cidade de Deus. Eu, desde o começo, estou pensando 85 poltronas amarelas. Por quê? Porque eu vou medir com as séries brasileiras. Eu não vou medir com outras produções. E para uma série brasileira, vale até mais. E 85 cadeiras tem espaço ainda para crescer. Cara, eu juro que eu tava aqui na mente, todo mundo falando, eu achava que ou a minha ou a do JP ia ser a maior nota. Eu tinha certeza que ia ser ou a minha ou a dele. Nem eu vou conseguir alcançar a nota da Thaís. Mas eu gostei muito da série, muito mesmo, assim. Espero que a segunda temporada venha aí com muito mais força também. E pra mim valem 82 poltronas. Pois é, né, gente? Cidade de Deus, Ali Muritiba... Uma produção assim linda, cara, uma fotografia de chorar de bonita, as brigas, né, os tiros, os embates na favela, das melhores coisas que a gente viu nos últimos anos, mas o roteiro é um ponto tão importante, sabe, gente? E eu achei todo o lado masculino, tudo bem que as mulheres tomaram conta, acho isso maravilhoso, mas eu achei que as atuações dos rapazes deixaram bastante a desejar. Vou ser justo, né? E vou ser coerente com o que eu falei ao longo do episódio. Vou deixar essa primeira temporada, que tem espaço para crescimento, com 64 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora alagoana do SQLBS, chegamos à média de 77 poltronas amarelas para Cidade de Deus. A luta não para. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que nesse podcast aqui todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário agora mesmo, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre o filme, sobre a série Cidade de Deus e também sobre as futuras produções desse metaverso que vem por aí. E Thaís, muito obrigado pela participação e volte muitas e muitas vezes. Gostei muito de participar e os meus textos, as minhas resenhas, amadoras, obviamente, estão disponíveis no Mundo Bacana, wordpress.com, e no caféhistoria.com.br, e no Instagram é @Thaís, sem HZG. Valeu, pessoal, muito bom estar aqui com vocês de novo, e prometo que saindo daqui eu vou direto para assistir Cangaço Novo. Valeu! Se o Bruno vai assistir Cangaço Novo, meu trabalho aqui está feito. Tchau, galera. Muito obrigado por me receber novamente. E se você quiser me ver e me ouvir falando sobre várias outras coisas, eu também tenho um podcast, o Longe de Mim Criticar Podcast, ou @LDMCpod, lá em todas as redes sociais. Vai lá e me procura. Tchau. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá,
é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!